Gente, bom dia. Eu resolvi fazer esse vídeo contando algo que aconteceu comigo, né, na minha casa, na minha família, para servir de alerta, né, para você que é cristão ou que já congregou e não congrega mais, né, e principalmente pessoas assim, né, de outros lugares também, que possam ter tá passando por isso, né, possam estar acreditando nessas coisas. O que acontece? Um tempo atrás, aqui em casa a gente sempre gostou de assistir vídeos sobre nova ordem mundial, conteúdo assim de teoria da conspiração. Eu já acompanho essas coisas já há muito tempo, desde a minha adolescência. Beleza. Só que a internet é uma ferramenta boa para os dois lados, né? Ela é boa para você aprender coisas boas, mas também tem muita gente falando de tudo na internet, muita gente dando de teólogo, e são até pessoas que têm conhecimento bíblico, só que você tem que tomar muito cuidado. O meu esposo, ele começou a acompanhar alguns canais no YouTube e esses canais davam ensinamentos aparentemente bíblicos. Só que ao longo do tempo, essas pessoas, elas começam a te influenciar que o sistema religioso está corrupto, o que não é mentira, porque tem sim muita gente com maldade, né? Gente influente mesmo na religião, enfim, mas gente maldosa tem, né, em qualquer tipo de religião. Só que é triste saber que as pessoas, né, que conhecem a palavra de Deus fazem isso, mas faz. E então ele começou a acompanhar esses canais e ele começou a acompanhar um canal de um homem que eu não vou falar o nome, não sei se pode, mas enfim. Esse homem dava ensinamentos bíblicos e eles, na verdade, parece ser um grupo de pessoas que cultuam o que eles dizem ser o nome de Deus, entendeu? Porque eu não tenho conhecimento de hebraico, eu não posso afirmar de fato que o nome de Deus é determinado nome. Eu não tenho esse conhecimento. Eu não sei ler hebraico, não sei pronunciar. E, enfim, de acordo com eles, você falar Deus, você está pecando contra Deus, você falar Senhor, você falar Adonai, segundo eles, o nome de Deus, de Jesus, significa porco, o que na verdade não tem nada a ver. Eles separam o nome e falam que o nome Jesus significa porco, e conforme ele ia acompanhando esses vídeos desse canal, ele foi não querendo mais ir à igreja, ele foi parando de participar do Ministério de Louvor, ele foi se afastando e começou a ver muita coisa errada em tudo dentro da igreja. Não em tudo, né? Tinha algumas coisas que não, mas em praticamente tudo. E tudo isso, gente, sendo influenciado por esses vídeos. É uma coisa realmente bem maligna, assim, bem complicada e que vem mascarada. Porque, como eu falei, eles dão estudos bíblicos, eles não têm pouquinho conhecimento de Bíblia, não, eles conseguem. Eu acredito que eles acreditam realmente nisso, eles conseguem usar o texto bíblico para poder. Se você não tiver com a sua mente firmada, você vai acreditar. Enfim, ele foi acreditando nisso, acreditando nisso. Aí, esse canal que ele acompanhava, ele via os vídeos desse moço, né, desse rapaz. Não é um rapaz muito novo, esse rapaz previa de vez em quando que aconteceu arrebatamento, mas o arrebatamento era só das pessoas que invocavam esse nome que eles dizem ser o correto de pronunciar o nome de Deus. Que esse nome, os animais falam esse nome, todo animal fala esse nome quando faz o seu som específico. E, enfim, só que, claro, o arrebatamento que ele previu não aconteceu nenhuma das vezes que ele previu, obviamente. E, e aí a gente começou a ver que tem, eu comecei a ver que tem muitas pessoas envolvidas nisso, né? Inclusive tem pessoas em Pádua que conheceram meu esposo, que são pessoas que tem até pastor no meio, que desigrejaram, gente, coisa séria, desigrejaram e seguem essa doutrina agora. Aí o que acontece? Conforme, né, o tempo foi passando,
os absurdos, né, das coisas que eles falam. Tem um outro canal de um outro senhor também, que ele fala que começou muito a me incomodar, que ele falava muito contra a Bíblia. Ele falava que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia não é confiável, que muita coisa é inventada. E, enfim, o que nós temos para saber, né, sobre Deus é a Bíblia. Se nós não acreditarmos na Bíblia, a gente vai ficar acreditando em revelação, né, dos outros, né, que se diz que tem revelação de Deus que são contra a Escritura, as revelações. Então fica uma coisa muito complicada. Mas enfim, o meu esposo acabou, né? Como eu te falei, eles sabem manipular muito bem a palavra. Acabou, né, deixando de congregar, deixando de ir na igreja por um bom tempo. E começou assim um período meio difícil, porque eu ia e para ele eu estava errada em ir. E para mim ele estava errado em não ir. Então ficou meio conflitante. E eu comecei a sofrer por causa disso, né? Porque eu não queria que ele parasse de ir na igreja, porque eu sabia que ele não estava querendo desviar para voltar às velhas práticas. Mas eu conheço que quando você está longe, né, do caminho, você vai cada vez declinando mais. Enfim, aí o que acontece? Eu resolvi decidir, né, um dia assim, eu já me abri com algumas pessoas, as pessoas me aconselharam, mas eu não podia, né, falar muito, porque ele não também, acho que ele não aceitaria muito de alguém conversar com ele, né, porque aquilo já estava praticamente cauterizado na mente dele, que aquilo era o certo e tudo que veio antes era mentira e era errado. Enfim, aí teve um dia que eu decidi que eu ia fazer uma oração, porque eu não estava mais aguentando. Eu ia fazer uma oração, não, eu ia orar, ia pedir isso a Deus. Eu sempre orava, eu sempre pedia. Porém, nesse dia, eu decidi fazer uma oração assim diferente. Sabe aquela oração que você praticamente é a última que você vai fazer porque você já está desesperado, não aguenta mais pedir sobre aquilo ou não aguenta mais ver aquela situação não mudar. Então eu me lembro que eu ajoelhei e antes de eu dormir eu fiz a minha oração e no meio da minha oração eu virei e falei: Senhor, eu orei mais ou menos assim: Deus, pelo amor de Deus, Senhor, se eu tô errada, eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor me visite com um sonho, mostrando para mim que eu tô errada em ir na igreja, que eu tô errada em congregar, que não tem mais jeito pro sistema religioso, que é desse jeito, pronto, acabou. Então que eu tenho que sair também. Mas, Senhor, se eu estiver certo e ele estiver errado, Senhor, nessa noite, exatamente nessa noite, visita ele, Senhor, dá um sonho para ele, mas um sonho que dá para saber o que é que o Senhor quer dizer. Enfim, eu orei e naquela mesma noite o Senhor respondeu. Eu não sonhei com nada. E no outro dia de manhã eu estava lavando as vasilhas na beirada da pia. A minha mãe estava aqui em casa. E depois de um tempo ele acordou, meu esposo, e veio na cozinha. E ele falou assim: engraçado, essa noite eu tive um sonho que parecia um filme. Quando ele falou isso, eu já me liguei na hora que era algo assim de Deus, né? Uma resposta mesmo de Deus. Então ele falou o seguinte: era engraçado o sonho, realmente parecia um filme. Eu tava na rua com um amigo meu e o telefone dele tocou, era a esposa dele ligando e chamando a gente para ir numa igreja. Quando nós chegamos na igreja, era a nossa igreja lá no bairro São João. E era um casamento surpresa pro meu amigo. E na hora que a noiva chegou, a noiva era você e o noivo era eu. Na verdade, não era um casamento surpresa pro meu amigo, mas era um casamento surpresa para mim. Na hora que ele falou isso, eu já me liguei. O casamento, eu já tive a interpretação. Só que eu não falei nada. Aparentemente, eu falei: olha, agora você escuta, você pede a Deus, né, pra você entender esse sonho. Não falei com ele que eu tinha orado, nem nada, não. Só que passou uns dias, eu acho que ele não tinha se ligado, ele, não sei, ele
não comentou mais nada. E aí veio um novo assunto sobre esse assunto aí, né, que a gente costumava conversar sobre isso, eu não concordando, ele concordando sobre esses ensinamentos, esses vídeos. E aí ele pegou e falou sobre isso. E eu falei, você lembra aquele dia que você teve determinado sonho? Aí ele falou, lembra? Eu falei, aquele dia, exatamente naquela noite, antes de a gente dormir, eu orei, que eu pedi a Deus que se eu tivesse errada, era para eu sonhar. Mas se você tivesse errado, era para você sonhar, para Deus te dar um sonho. Aí eu falei com ele, casamento é um compromisso que você abandonou e o Senhor tá te chamando. E era exatamente na igreja que a gente congregava esse casamento. Esse casamento, Deus tá falando para você voltar ao seu compromisso que você abandonou por causa dessas coisas que você ficou aprendendo no YouTube. Aí ele pegou, ficou meio assim, mas com o tempo, graças a Deus, ele entendeu, ele voltou pro Ministério de Louvor, enfim, ele voltou a participar das coisas que ele participava na igreja e ele parou de assistir esses conteúdos. Ele percebeu que isso não estava certo e eu quis fazer isso e compartilhar, porque a internet é uma ferramenta poderosa, mas a gente tem que filtrar muito. Tem muita gente ensinando coisa que não presta na internet. Muita gente com esses ensinamentos de nomenclatura, disso, daquilo, mas que na verdade estão usando isso para você ficar um desigrejado, para você começar a achar que ninguém dentro da igreja presta, irmão nenhum presta, entendeu? Para você começar a achar que é tudo, não tem nada a ver com salvação, que é tudo um negócio, que é tudo interesse, e na verdade não é assim, gente. Tem pessoas realmente comprometidas com Deus dentro das igrejas, tem ministérios, né, comprometidos com Deus. Então, isso daí é mais uma ferramenta do inimigo para poder tirar as pessoas, né, do real sentido e fazer as pessoas acreditarem em algumas coisas que misturam um pouco da verdade com mentira e, enfim, atrapalha a vida de muita gente. Então, é um alerta, né, para a gente ficar sempre vigiando, tá bom? Obrigada.